Fala galera, beleza? Eu sou o professor Fábio e hoje eu quero convidar a você a vir estudar um pouco sobre operação com radical. Conteúdo fundamental para você em sua vida acadêmica. Tanto para as séries finais do ensino fundamental, como para o ensino médio vai ser um pré-requisito para você na matemática. Lembrando que as 4 operações são básicas, você precisa ter o conhecimento necessário para poder trabalhar a operação com radical, vindo que nós vamos trabalhar as mesmas 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Vem comigo e eu convido você a este momento de estudo com o professor Fábio. Valeu! A operação com radical ela vai servir para simplificar algumas expressões que possuem radicais. Nós temos as 4 operações básicas que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas operações vão ser aplicadas nesse processo de simplificação de expressões através de radicais. Eu convido você, primeiramente, nós trabalharmos a operação de adição e subtração, lembrando que nós estamos trabalhando com números inteiros. Eu vou deixar um link para você, caso você não conheça os números inteiros, ir lá e conhecer um pouco sobre eles e posteriormente vir para cá para nós estudarmos essas operações de adição e subtração. Vem comigo para o exemplo que eu vou ilustrar neste momento. A operação de adição e subtração ela sempre vai estar relacionada porque nós estamos trabalhando com números inteiros. Lembra? Números inteiros são aqueles que estão do lado positivo e o lado negativo. Vou deixar um card para vocês conhecer sobre os números inteiros. Esse meu exemplo que eu vou trazer para vocês aqui está relacionado à adição e subtração de radical. Duas coisas que você precisa quando vai somar ou subtrair um radical. Primeira situação que você precisa conhecer o índice, né? Você precisa saber o que é o índice e precisa observar também o radicando. Isso vale tanto para a adição como subtração. Lembrando que nós estamos trabalhando com números inteiros, correto? Números inteiros são aqueles que são positivos, um exemplo, 1, 2, 3, 4, e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente em ambos os lados, tendo zero como divisão entre os positivos e o negativo. O índice, você estudou lá em simplificação de radical, ou até mesmo extrair a raiz por meio da fatoração, e o índice é esse número que está aqui, ó. Esse é seu índice. Ele é o primeiro requisito que você precisa observar em uma adição e uma subtração. O segundo requisito que precisa ser observado é o radicando. Isso relacionado à adição e subtração. Aqui, por exemplo, eu tenho esse exemplo da minha raiz. Eu tenho essa raiz cúbica de 6. Correto? Então, o primeiro requisito que vocês precisam observar é índice e radicando para podermos somar radicais ou subtrair. Beleza? Eu vou trazer um primeiro exemplo para ilustrar de forma simples como somar ou subtrair 2 radical. Primeiro exemplo que temos aqui para somarmos. Nós temos 6 raiz de 2, 3 raiz de 2. Lembra o que nós precisamos observar primeiramente? No caso, o índice, né? O número que está aqui e o radicando, que é o número que está dentro da raiz, né? Aqui está o índice e o radicando. Isso é necessário ser observado. Se nós observarmos aqui, ó, o índice da minha raiz que eu tenho aqui é quanto? 2. Quando esse número não apresenta, ele é 2.
Isso acontece ter um 2 aqui. Aqui também, ó, se você observar também, é o número 2. Então, o primeiro critério é correto, que é o índice. O segundo critério a ser observado é o quê? É o radicando. Radicando é o número que está aqui. Logo, ele também é igual ao número que está aqui. Aconteceu de eu ter o índice e também agora o radicando. Preenchendo sim esses dois requisitos, eu posso somar esses dois radical. Basta fazer o quê? Se você observar, a raiz de 2 ela está apresentando em ambos os termos. Então eu faço o quê? Conservo a minha raiz de 2 e venho aqui, ó, e somo esses dois números. Eu vou colocar de forma detalhada, tá? 6 mais 3. 6 mais 3 é quanto? Isso é igual a 9 raiz quadrada de 2. Observem bem. Como eu falei para vocês, o índice e o radicando, eles precisam ser verificados toda vez que você for somar ou subtrair 2 radical. Beleza? Vamos fazer um segundo exemplo para a gente poder ilustrar melhor esse formato. Segundo exemplo que nós temos aqui. Nós temos 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais raiz de 3. Primeira coisa que temos que observar é o índice e o radicando. Se você observar, o índice é igual em todos, ó. 2, 2, 2. Lembrando, se não tem valor no índice, ele corresponde a 2. Eu tenho uma raiz quadrada nesse caso. E o outro caso é observar o radicando, que aqui, como aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3, satisfaz a segunda condição. Acontecendo isso, você faz o quê? Conserva a sua raiz, né, no caso, o radical. E no caso aqui, minha raiz é o raiz de 3. Nesse caso, eu estou colocando ele em evidência, tá? É um termo que a gente utiliza na fatoração. Estou colocando um termo semelhante em evidência e opero a operação de acordo com os números que estão anterior às raízes. Aqui eu tenho o número 4 mais 2 mais o número, quando ele não possui aqui, vale quanto? 1 mais 1. Agrupado, posso fazer a operação. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, raiz de 3. Veja bem, sempre eu tenho que observar, lembra? O índice tem que ser observado em todas as raízes correspondentes e preciso observar também o radicando. Acontecendo isso, coloque o termo semelhante em evidência, tá? Coloque o termo semelhante em evidência, no caso 3, e opero a operação de acordo que está sendo representada. Vamos para um terceiro exemplo. Terceiro exemplo que eu trago para ilustrar para vocês aqui. Eu tenho 3 raiz quarta de 2 mais 5 raiz quadrada de 2, 8 raiz quarta de 2. Veja bem, eu só posso fazer a adição ou a subtração se tudo que eu tiver, no caso radical, for igual. Aí você me pergunta, professor, eu posso somar tudo isso aqui? Eu falo para você que não. Por que você não pode somar? Se você observar essa raiz aqui, esse radical, vendo? Ele é diferente dessa e dessa. Logo,
eu vou poder apenas agrupar essas duas raízes que são iguais. Observe, índice 4, índice 4. Satisfaz. Porém, essa aqui é quanto? 2. Eu posso ter o radicando semelhante, porém o segundo caso não satisfaz. Logo, né, eu posso apenas somar esse elemento aqui, que no caso seria o 3 raiz quarta de 2, mais 8 raiz quarta de 2, mais 5 raiz quadrada de 2. Qual que é o termo semelhante? Essas duas raízes aqui, ó. Lembra? Raiz semelhante, eu conservo ela e posso somar os elementos ou subtrair. No caso aqui eu estou somando 8 mais 3, 11 mais 5 raiz de 2. Muitos alunos me perguntam o seguinte: professor, e quando for diferente? Quando for diferente, eu te falo que não pode somar, porque não satisfaz o primeiro critério, que é ter o índice igual, e o segundo critério é ter os radicais iguais. Beleza? Vamos para o terceiro exemplo relacionado à adição. Outro exemplo. Quando acontecer casos onde eu tenho radical com números compostos, eu preciso aplicar uma simplificação de radical, certo? No caso, o 2 raiz de 3 não precisa aplicar mais nada, porque ele já está pronto. Porém, o 3 raiz de 12 precisa aplicar uma fatoração 12. Vamos fazer isso, fatorar o 12, né? Quando a gente fatora o 12, encontramos essa fatoração aqui, ó. Lembrando que eu tenho a raiz quadrada, vou agrupar de 2 em 2. Então, cubo vezes ao quadrado, né? Ao quadrado vezes 3. Fatorado. Nós aprendemos isso em simplificação de radical. Caso você não conheça o conteúdo, eu vou deixar para você um link na descrição. No lugar 3, ó, eu não vou ter que trazer, 3 aqui não é índice, tá? Vou ter que trazer a fatoração do 12, então seria 2 ao quadrado vezes 3, mais 2 raiz de 3. O 2 aqui, ó, vai ser cancelado. A partir do momento que é cancelado esse 2 aqui, esse 2 ele perde aquilo que segura ele. Então ele passa para fora multiplicando 3, saindo 6 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Raiz aqui com o mesmo índice e radicando, eu posso colocar ela em evidência e somar os elementos. 6 mais 2, 8 raiz de 3. O que aconteceu aqui nesse exemplo vai cair em diversos exemplos posteriores. Na maioria dos casos que vão ser aplicados a operação com radical, no caso, adição e subtração, a maioria deles vão ser aplicados da seguinte forma: eu vou ter que fatorar o elemento, porque se você observa aqui, o 3, eu já estou com ele pronto, eu não tenho que fazer mais nada aqui. Porém, o 12, por ser um número composto, eu posso fatorar ele. Está aqui a fatoração. A partir do momento que eu fatoro, eu posso simplificar essa raiz de 12 de forma que eu associo ela a essas 2 raiz de 3. Beleza? Então esse é o exemplo mais comum que vai acontecer nas operações de radical relacionado à adição e subtração. Lembrando que esse processo no qual nós fizemos, ele vale para os dois casos, adição e subtração.
Agora eu vou trazer um exemplo apenas de subtração. E a regra vai ser geral para tudo. Correto? Quarto exemplo que eu trago para você aqui. Isso eu estou relacionando já a subtração. Lembrando que como nós estamos com um número inteiro, né? Tanto fez, tanto faz, adição, subtração, vai ser processo idêntico. 48, raiz quadrada de 48, raiz quadrada de 588, menos raiz quadrada de 300. Você observa, eu não posso associar seguindo o critério que eu falei para vocês, do índice e o radical sendo igual, né? O radicando. Vou fazer o que nesse caso? Eu, primeiramente, vou ter que simplificar esses elementos. Vamos simplificar o 48, o 588 e o 300. De que forma? Fatorando. Tem o processo de simplificação no canal. Tem um link aí. Vou deixar para você e dá uma passadinha lá caso você não saiba. Beleza? Esse processo eu vou fazer direto. Eu já vou trazer simplificadas os radical de forma só eliminarmos os elementos. Beleza. Daí o método de simplificação. A gente fatorou o elemento, fatorou o número 48, encontramos 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Fatoramos o 588, encontramos o 2 ao quadrado, 7 ao quadrado, vezes 3. Fatoramos o 300, encontramos 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 3. Pelo método de simplificação, vamos eliminar todas as potências que estão de acordo com o radical. E a partir do momento que a gente faz esse cancelamento, o número ele sai para fora multiplicando, né? Saiu 2 e 2, 2 vezes 2, 4, sobrou raiz de 3. Mais. Saiu para fora o 2 e o 7, porque foi eliminado. Então, 2 vezes 7, 14, sobrou raiz de 3. Menos. Saiu para fora o 2 vezes 5, encontramos o 10, raiz de 3. Caso você não saiba o que eu fiz aqui, eu vou deixar para você um card para você continuar, ir lá estudar e depois voltar aqui. Feito isso, o que a gente percebe? Olha aqui. A raiz de 3 ela é comum em ambos os casos. Correto? Fazendo isso, vamos fazer o quê? Conservar a raiz de 3 e somar os elementos. 4 mais 14, 18. 18 menos 10, dá quanto? 8. Viu? Então veja bem. Esse processo de simplificação, ele é fundamental para você. Então, no caso, você precisa conhecer um pouco desse processo, entender o que você tem que fazer para poder trabalhar essas operações. Então, temos esse processo de simplificação como sendo pré-requisito para operação com radical. Isso também vale para adição e subtração. Vou trazer para você agora exemplos de multiplicação e divisão. Beleza? Vem comigo. Primeiro exemplo de divisão e multiplicação. Da mesma forma que a adição e subtração tem um pré-requisito, na multiplicação e divisão também tem esse pré-requisito. Qual que é o requisito? Na adição e subtração, a gente tínhamos que observarmos o quê? O índice. Já na multiplicação, e fora isso também tínhamos que preocupar com o quê? O radicando. Já na multiplicação não precisamos preocupar mais com o radicando. Basta pensar só apenas em quê? No índice. Tendo um índice semelhante, eu posso operar a operação que está relacionada entre eles. Se for multiplicação, multiplicação. Se for divisão, divisão. Conserva o radical e multiplica os números de dentro. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. O que tínhamos como
raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 gerou a raiz de 6, que é a multiplicação do 2 vezes 3. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Nós temos aqui 3 raiz cúbica de 4, 5 raiz cúbica de 6. Veja bem, temos um índice semelhante em ambas as raízes. Vamos fazer o quê? Conservar a raiz. Só que você tem que perceber um detalhe. Aquilo que está de fora, ele só pode ser trabalhado com o de fora. O que está de dentro, ele só pode ser trabalhado com o de dentro. Certo? Tendo isso aqui, eu posso fazer 3 vezes 5. Tendo esses de 2 de dentro, eu posso fazer 4 vezes 6. 3 vezes 5, 15. Raiz cúbica. 6 vezes 4, 24. Pode acontecer casos de, ao fazermos isso, temos que simplificar ainda. Vamos verificar o 24. O 24 dá 2, 12. 2 dividido por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Automaticamente eu tenho que agrupar de quantos em quantos? 3 em 3. Então seria 2 ao cubo vezes 3. Tem como a gente simplificar? É obrigatório. Logo eu tenho 15 raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Aqui, ó, cancelou, vai para fora da raiz. Quando ele sai, ele multiplica o 15. Então ficou 15 vezes 2, 30, raiz cúbica de 3. Vendo? Esse processo, vou colocar aqui para ficar mais fácil de você compreender. Esse processo, ele sempre vai ser utilizado. Trabalhou as operações fundamentais, de adição, multiplicação, divisão e adição com radical, tem que saber simplificar os radical. Beleza? É um requisito fundamental para você. Caso você não conheça, não saiba, dá uma voltada nas aulas. Procura simplificação de radical, posteriormente você vem para cá. Essa regra, ela vale também para divisão. Vou fazer um exemplo com divisão. Quinto exemplo. Nós temos aqui, ó, raiz 5 de 4 dividido pelo raiz quinto, né? 5 não, quinta de 2. Vamos aplicar a mesma regra. Vamos conservar raiz quinta e aplicar a divisão entre eles. 4 dividido por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? Então, 4 dividido por 2, 2, raiz quinta. Observe, esse processo vale para divisão, vale também para multiplicação. É semelhante, tá? E é mecânico. É mecânico. O processo todo, ele é mecânico, ele não muda. Ele não muda esse processo. Se eu vou fazer divisão, eu tenho que me preocupar com o índice, conservar a raiz. Se eu vou fazer a multiplicação, eu tenho que preocupar com o índice, conservar a raiz. Outro exemplo que pode apresentar na divisão é quando ela está em forma de fração. Por exemplo,
Esse meu exemplo, eu tenho raiz de 6 dividido pelo raiz de 3 quadrada. Observe, o índice é semelhante. Faz o quê? Conserva a raiz e aplica a divisão do número. 6 dividido por 3 dá quanto? Raiz quadrada de 2. Correto? Se por acaso eu tenho outro exemplo, eu tenho 4 raiz quadrada de 12 dividido por 2 raiz quadrada de 6. Eu faço o quê? Aplico a divisão do 4 pelo 2 e também abro uma raiz do 12 dividido por 6. 4 dividido por 2 é quanto? 2. 12 dividido por 6 é quanto? 2. Logo, a divisão de 4 raiz de 2 por 2 raiz de 6 é 2 raiz de 2. Beleza? Eu quis ilustrar essa operação com radical para você que está no nono ano, para você que está no ensino médio e tem essa dificuldade. Eu resolvi trazer essas operações de forma rápida para você não perder o rumo dos seus estudos. Beleza? Eu convido você em outro momento para que você venha às aulas, participe das aulas, estude os pré-requisitos que eu te indico. E caso seja possível, deixe seu like, deixe seu comentário e venha sempre estar com a gente nesse trabalho. Valeu, muito obrigado pela sua presença, valeu a todos que têm participado. Sou o professor Fábio e eu convido você a estar aqui nas aulas em outro momento. Deixa eu ir nessa aí, falou, fui!